Então, meu nome é Ariel Stern, para ser mais preciso. Eu formei na 54ª turma da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Tenho honra de ter formado na 54ª turma, uma turma da qual tenho muito felicidade em participar. A minha vocação para médico, né, como muita gente tem, aquela coisa que está no colégio e já vem surgindo dos pais ou da família, uma vontade de ser médico desde cedo, né? Tem muita gente que tem essa trajetória de querer ser medicina desde novinho e tal. Acho que essa não tem nada a ver com a minha trajetória. Eu até me formar, eu não sabia o que eu queria fazer, prestei outras coisas, passei em outras coisas, não quis fazer, até eu entender que o que eu estava negando de fato era a minha vontade de fazer medicina. Eu tinha medo de falar isso, eu tinha medo do desafio. Então era uma coisa que eu sempre escondi de mim mesmo, assim, que eu gostaria de fazer. Não tenho nenhum médico na família, não tenho nenhuma referência, nenhuma pessoa assim que eu tenho que tenha me puxado para esse mundo, assim. Eu acho que fortuna e infortúnio mais maravilhoso que eu tive na minha vida foi escolher isso, e a sorte que eu tive de passar na Santa Casa. Na época que eu prestei, acho que foi uma das últimas turmas que a gente ainda entrava pela FUVEST, né? Então, de supetão, decidi que ia fazer medicina, meus pais tomaram um susto. Nossa, vai ser medicina? Como assim? Nunca trouxe nada disso e tal. Falei, vai ser medicina e só vou prestar faculdade pública. Então, falei, decidido, sabe? E aí, na época, prestei FUVEST para entrar na USP e tal, e nem tinha conhecimento de que a Santa Casa era por dentro da FUVEST. E aí recebi esse presente que hoje eu tenho noção do quão privilegiado eu fui. Na época eu falava, meu Deus, e agora? Faculdade particular, minha família nunca pensou nisso, como é que a gente vai se organizar e tal. Meus pais são de Minas Gerais, né, eles são de fora do estado. E, enfim, todo esse burburinho. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que eu botei o olho naquele prédio com aqueles tijolos, e do jeito que eu fui recebido pelas pessoas, eu falei, opa, esse lugar é diferente. Eu já tinha passado por pensar em fazer faculdade de engenharia, pensar em fazer não sei o quê, visitado um monte de lugar, eu falei, opa, esse lugar é diferente. E aí eu conheci o primeiro diferencial da Santa Casa, realmente, que são as próprias pessoas que compõem a Santa Casa, né? Eu acho que desde o primeiro dia a gente vai criando relações, a gente vai se aproximando e fazendo parte desse negócio que é quase uma comunidade, assim, tá todo mundo nesses 3 quarteirões aqui da Santa Cecília e Higienópolis. Um quarteirão para cima a gente tem o centro acadêmico, tem o hospital, tem o prédio da faculdade no quarteirão de baixo, agora tem esse prédio novo que a gente está aqui hoje conversando, né, que na época que eu entrei não era nenhuma realidade. Então, você andando por essas ruas aqui, você passa cumprimentando gente, porque você conhece todo mundo que está nessas calçadas, que está almoçando, enfim, nos restaurantes que estão por aqui. E eu recebi um acolhimento dessas pessoas que frequentam esse espaço fantástico, assim, um acolhimento que começou, óbvio, molecada, faculdade, festa, treinar esporte, ir para a intermédia e começar a conhecer todo esse mundo que a medicina estava abrindo ali no momento. E eu nem imaginava a diferença que isso ia fazer profissionalmente na minha vida ao longo da minha trajetória depois. Para mim eram só amigos que eu estava fazendo, pessoas que eu estava conhecendo, uma comunidade da qual eu estava aprendendo a fazer parte, digamos assim. Com um amor comum que, com certeza, é a instituição, assim. Depois que você começa a ter, desde o primeiro ano, contato com o paciente lá dentro, você começa a entender o tamanho da importância que tem esse hospital no centro de São Paulo. Hoje, eu posso dizer com certeza, porque a gente forma e começa a trabalhar na rede, eu posso dizer com certeza que é o último hospital verdadeiramente porta aberta do centro de São Paulo, né? Então, para qualquer um, seja de onde for, seja com a presença de documentos ou não, seja com a condição social que tivesse, bater aqui na porta da Santa Casa e falar, eu preciso de ajuda, a Santa Casa podendo ajudar e tendo essa possibilidade, é isso que ela vai fazer. Então isso é encantador para qualquer um que quer participar do assistencialismo e que escolheu a medicina por vocação, né, por vontade de cuidar, de fato. E aí, nessa trajetória toda, nesse começo de formação de turma e todo mundo, né, gerando amizade, tal, criando os grupos, eu conheci uma pessoa muito especial, que está 2 turmas acima de mim, da turma 52. Na verdade, ela entrou com a turma 51, inclusive, que foi a Nádia. A Nádia, que era dessa galera que me apresentou muita gente legal, que me integrou socialmente, notou que eu tinha um gosto por cirurgia, que achava interessante. Isso eu estava no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade a gente só estuda bioquímica, está muito longe do que é a prática médica de fato, né? Tem um caminho muito grande a ser trilhado nesses 6 anos. E a Nádia falou, faço parte de um grupo de instrumentação que trabalha com transplante de fígado. A gente é chamado na madrugada, tem que sair da sua casa, instrumentar uma cirurgia no hospital X. Puta, meu olho brilhou. Eu falei, nossa, que legal, vou participar disso daí.
Aí entrei para o grupo da Hepato, que foi super importante para mim no começo, para ter contato com cirurgia, entrar no centro cirúrgico em outros lugares, conhecer outros cirurgiões que não só da Santa Casa. Minha história foi se desenvolvendo ali, a gente fez um trabalhinho científico com os doutores de lá, acabei apresentando esse trabalho no Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa. Bom, primeira coisinha que eu coloquei no meu currículo, agora acho que eu estou construindo a minha carreira médica, né, no começo do 2º ano isso. E beleza, passou-se o tempo, deixei esse negócio da cirurgia um pouco de lado por um tempo, 2º, 3º ano é muito estudo, é muita coisa para saber, então a gente deixa as coisinhas extracurriculares um pouquinho de lado, menos o judô, porque o judô eu treinei a faculdade inteira, e isso daí é uma coisa que a gente não abre mão, né, quando a gente gosta. E deixando isso um pouco de lado, comecei a me interessar por fazer iniciação científica, né? Uma coisa que se falava muito da construção de currículo, né? Que você fica meio perdido no começo da faculdade, pô, nem sou médico ainda, eu tô no que vai ser importante para mim lá na frente para eu fazer agora. Ouvi falar, que é um negócio mega assim, mal divulgado, ouvi falar que existia um programa de intercâmbio da Santa Casa chamado Pesquisadores do Futuro. Não tinha muita informação, sabia que para participar desse negócio você precisava fazer uma iniciação científica, que basicamente é um projeto de pesquisa. Você escolhe um professor da faculdade com quem você tem mais proximidade e você vai desenvolver uma linha de pesquisa, que pode ser de qualquer coisa, desde coletar dados populacionais para uma pesquisa epidemiológica, até ir trabalhar com culturas de célula dentro do laboratório, enfim, tudo que tem nesse meio clínico, nesse meio aí, passando pela clínica, passando pela epidemiologia, passando pela medicina legal, você pode escolher o que você quiser. Eu tinha afinidade com uma professora da bioquímica, a doutora Tatiana Rosenstock, que hoje deixou a instituição, está trabalhando com pesquisa na Inglaterra, inclusive. E a doutora Tatiana me colocou para pesquisar com cultura de neurônios. Comecei a desenvolver uma pesquisa por 2 anos, eu tinha meus neurônios no laboratório, eu tinha que vir para a faculdade, fora o tempo de dia inteiro que a gente ficava aqui, saía, ia treinar, ia fazer outras coisas, voltava de madrugada para ficar cuidando das minhas células durante a noite, fazer meus experimentos, coletar meus dados, e fui enveredando por esse lado aí. Nada a ver com cirurgia até aí, né? E a doutora Tatiana queria muito que eu pegasse, na época, o intercâmbio da faculdade, fosse para a Alemanha, levar minhas células para lá, fazer uma parte da minha pesquisa naquela região, trazer de volta para Santa Casa para continuar depois. E aí eu falei, bom, acho que uma pesquisa nas costas, né, uma pesquisa séria e tal, dá para aplicar para o programa, né? E aí não deu outra, o programa era baseado em a seleção de alunos, todos os alunos da Santa Casa com uma pesquisa podiam aplicar. É um programa que tinha 11 vagas em 11 países diferentes pelo mundo, na qual a gente ficava 2 semanas em cada país, né, 2 meses no país, desenvolvendo parte da tua pesquisa. Então, tua pesquisa tinha que ter alguma relação com o que você ia desenvolver lá. E aí, apresentei meu projeto de pesquisa que eu fazia aqui no laboratório da Santa Casa, ali no nosso prédio branco, que é um laboratório bacana. E contei sobre tudo que eu estava fazendo, e aí eles perguntaram na entrevista, em inglês, aquela coisa, um pouquinho mais sobre outras experiências, sobre o que mais que eu já fiz. Contei de coisas que já participei ao longo da vida e falei da Nádia, da história do grupo da Hepato que a gente estava falando, que eu já tinha instrumentado cirurgia, que eu tinha um trabalhinho apresentado em congresso sobre isso. O cara, interessante e tal, me falaram isso na entrevista, ficou por aí. Dali a 2 semanas, eu recebo a comunicação de que eu fui selecionado para a vaga mais disputada de todas do programa, que era a única vaga com prática clínica, todas as outras eram vagas laboratoriais. E eu fui convidado para ir para Toronto, ficar 2 meses no St. Michael's, que é um centro de trauma maior das Américas, para acompanhar 2 cirurgiões brasileiros que eram chefes de trauma lá, um deles, inclusive, chefe do serviço. Como assim? O que está acontecendo com todas as despesas pagas, com todos os tipos de benefícios que você pode imaginar? O próprio programa era custeado pela faculdade. Então, uma oportunidade de uma vida, assim, para um aluno que estava passando do 3º para o 4º ano, né, nem tinha chegado perto do internato ainda, poder ficar dentro de um centro cirúrgico, dentro de um centro de trauma em outro país, fazendo medicina em outra língua, com tudo pago, que era uma coisa que minha família não ia ter oportunidade de gerar naquele momento. Foi, assim, não teria como falar, né? A Santa Casa, ela é incrível por tudo que ela é e por todas as portas que ela abre, eu diria, assim. E tudo isso aconteceu por causa da Nádia. Ela nem tem noção da função que ela estava tendo na minha vida profissional quando ela me chamou para participar de um negócio que ela achava legal, no fundo. E participei do programa, fiquei 2 meses em Toronto, foi um sucesso total, voltamos, apresentamos. A professora Tatiana não me perdoa, eu acho, totalmente até hoje, porque ela contava com a minha participação na Alemanha e eu acabei sendo selecionado para outra vaga que, no fundo, para mim era muito melhor. Mas que, enfim, foi a oportunidade que acabou acontecendo. E
Acho que é onde eu quero chegar com toda essa história, além de contar o tanto de coisa que a Santa Casa pode fazer pelo seu aluno, se o seu aluno faz de volta por ela, né? A gente ouve essa frase desde que a gente entra, tudo que você dá para a Santa Casa, ela te devolve em dobro. Eu acho que eu sou a prova viva disso, né? Desde o começo eu entrei para participar de cabeça de tudo que eu podia, com certeza conhecer pessoas como a Nádia foi uma consequência disso, e enfim, todos os amigos que eu fiz ao longo da faculdade, e também através do judô, através do esporte. Eu acho que o que amarra toda essa história é o fato de que essas pessoas que a gente considera quase como irmão, que a gente tem uma relação maior do que a amizade, inclusive, sabe, gente, que você não precisa avisar que você quer sair com a pessoa, você só precisa aparecer no centro acadêmico, você sabe que as pessoas vão estar lá de braços abertos esperando. A gente acha que são só relações sociais, que faz parte da época de faculdade, a gente nem imagina onde que tudo isso que a gente constrói dentro dessa casa vai levar a gente. Por quê? Depois desse intercâmbio, né, quando eu retornei, eu acho que eu tomei a decisão de fazer cirurgia mesmo, por uma decisão financeira e, obviamente, porque também não fui vitorioso na prova na primeira tentativa, né? Ano passado, quando eu me formei, eu tô trabalhando um ano fora da Santa Casa, o que para mim, na verdade, está sendo ótimo, né? Tanto por uma construção financeira, quanto para entrar mais maduro na residência, mas já a gente fala da vida pós-formada. Decidi por fazer cirurgia sim, e acho que a maior arma que eu tenho no meu currículo hoje, uma vez que eu vou prestar prova de novo no fim do ano, e a segunda fase envolve uma análise curricular, na qual a gente senta na frente dos chefes e conta, por que eu sou um candidato diferenciado para fazer residência aqui, além do fato de eu já ter feito Santa Casa, enfim. Eu acho que a maior arma que eu tenho no meu currículo hoje realmente é o intercâmbio, assim, que foi proporcionado tudo por uma história de amizade que começou dentro de um centro acadêmico que a gente nem imaginava que podia gerar esse tipo de vantagem. Então, acho que onde eu quero chegar com tudo isso sim, a gente faz amizade para fazer bagunça, para fazer coisa de faculdade, para se divertir quando a gente é jovem, mas a gente dá tanto pela Santa Casa, tem tanta gente tão especial aqui, que eu acho que o tempo investido, ele sempre retorna para você de alguma forma. E aí hoje, agora sim falando da vida de formado um pouquinho, eu sinto o reflexo disso em qualquer lugar que eu estou trabalhando, dando um plantão, atendendo um paciente. Surgiu uma dúvida, uma coisa que eu não sei fazer, e a gente tem que aceitar que a gente não vai saber fazer tudo mesmo, né? A gente não vai saber a medicina inteira, principalmente recém-formado. Eu posso passar a mão no meu telefone e eu tenho assim, contato para ligar de todas as especialidades que eu puder, para pedir o tipo de apoio que eu precisar, uma orientação da qual for, gente de todas as turmas diferentes, de todos os anos diferentes, gente que formaram há muito tempo, pessoas que formaram recentemente. Acho que dá ter uma gama de ferramentas que você recebe para trabalhar com a vida médica que é muito fantástica, assim. E isso a Santa Casa que proporciona. E nessa convivência que a gente inicialmente considera ser uma coisa ali de almoço, de treino, de intermédio, e que no fundo a gente está construindo quem a gente vai ser como médico, porque a gente não é médico sozinho, né? A gente constrói uma rede de apoio em volta da gente, uma rede de aprendizado em volta da gente, pessoas que nas quais a gente vai se espelhar, de quem a gente vai aprender, de quem a gente vai consultar, enviar paciente no futuro, enfim. É um respaldo muito gostoso, assim, é um respaldo que é dado pela comunidade Santa Casa e pela própria Santa Casa em si, assim. Quando você vai dar plantão fora, e aí falando de mim um pouquinho, que nem eu disse, eu me formei ano passado, e não entrei na residência direto, o que para mim tem sido muito bom, na verdade. Eu estou aproveitando muito meu tempo para me desenvolver um pouco como médico, entender como médico fora da Santa Casa um pouquinho. Mas todo lugar que a gente vai, a gente ganha o jaleco da instituição, estou dando um plantão no hospital novo, estou sendo médico do trabalho em alguma empresa, alguma coisa assim, você ganha um jaleco do lugar, eu faço questão de usar os meus jalecos da época da graduação da Santa Casa. Porque aquele símbolozinho que a gente coloca aqui na lateral, eu acho que ele carrega todo esse peso que eu estou tentando passar, sabe? Não é só uma instituição incrível, não é só um lugar de ensino de ponta, é um lugar onde a gente constrói uma comunidade de pessoas que realmente estão preocupadas com, no fim das contas, o bem do paciente, eu acho, em construir bons médicos, em construir bons profissionais, enfim, pessoas que estão com vontade de fazer a diferença mesmo. E a gente vê isso, sabe? Eu e os meus colegas, a gente que não passaram também na residência, a gente está nessa aventura agora de achar bons lugares para trabalhar, bons lugares que só como médico sem residência, né, você consegue fazer uma boa diferença para o seu paciente, ter qualidade no seu atendimento, qualidade no seu serviço. E a gente está indo muito, muito bem, assim, é impressionante o tanto de medo que a gente tem antes de formar, né, aquele carimbo, você fala, caraca, passei 6 anos construindo esse negócio, agora esse carimbo vai ser meu e é minha vez de decidir o que vai acontecer com aquele paciente que está na minha frente. E eu acho que
A gente sai muito... Ninguém sai perfeito, ninguém sai sabendo tudo, não é nem esse o objetivo, mas a gente sai com vontade. Sai com vontade de fazer o melhor para o paciente, sai com vontade de aprender o melhor possível. Puta, eu não sei qual que é o protocolo certo, então eu vou lá atrás, eu vou me informar e depois eu chamo esse paciente de novo e a gente faz o melhor possível para ele. O que eu aprendi na Santa Casa, eu acho que é ter vontade de ser mais, de ser o melhor, de fazer o melhor possível. E isso a gente traduz, que nem eu falei, nas relações sociais, no assistencialismo propriamente dito, no esporte. A Santa Casa, ela tem uma característica muito diferente, eu acho, de almejar a qualidade, eu diria. Acho que esse é o resumo da minha trajetória até o momento, digamos assim. Por muito tempo, o problema do médico das últimas gerações, me parece, tá? Eu, como um novo médico recém-formado, que observa como que o paciente me enxerga, como que o paciente enxerga o médico que é mais velho que eu acho que já foi o maior problema do médico lidar com o ego de ser médico. Porque no momento que você se coloca numa posição acima do que o paciente se sente, você se distancia do paciente. E eu acho que o desafio das últimas gerações tem sido aprender a se reaproximar do paciente, porque o médico, ele sempre foi um profissional considerado diferente, né? A gente tem profissões que são muito admiradas, né? Mas o médico, ele sempre teve eu tenho um colega do direito que fala, o médico tem fé pública, né? Que é uma coisa que só pela sua profissão ele tem fé pública, né? A palavra dele tem mais peso do que a maioria da palavra da maioria das pessoas. O carimbo dele tem um peso só dele colocar o nome, o CRM dele naquele papel. Então o médico sempre teve essa posição de status social mesmo, acho que dá pra falar dessa forma. Então por muitos anos eu acho que o desafio foi quebrar um pouco esse paradigma de onde eu me coloco como médico, de onde eu coloco o paciente, porque se entendeu que quando você não atinge o paciente, se você só impressiona o paciente com o tamanho do seu conhecimento, você não atinge aquele paciente, você não chega no entendimento dele sobre a doença, no entendimento dele sobre a cura, sobre o tratamento, como que ele quer encarar o tratamento dele, como que ele encara tomar aquele remédio, ou fazer aquele exercício, ou enfim, qualquer que seja o tratamento dele, né, ou fazer aquela cirurgia, qual que é a relação dele com aquele procedimento cirúrgico que ele pode precisar realizar. Então, acho que o desafio das últimas gerações foi esse entendimento de que a gente não pode se distanciar do paciente, por mais que a nossa posição, por vezes, elas né, nos coloquem dessa forma distante. Então, acho que o aprendizado do médico atual tem que ser trazer esse paciente para próximo de você, entender que não existe uma diferença entre vocês dois, que você só detém um conhecimento ali que você quer colocar à disposição do paciente para ajudá-lo. Então, a mudança do conhecimento que eu vou usar no paciente para um conhecimento que eu deixo à disposição do paciente. Então, olha, eu tenho isso para te oferecer. Como que a gente vai cuidar da tua doença? Que estratégias que te parecem melhor? O que a gente pode fazer que encaixa naquilo que você tem como expectativa da sua melhora? Então esse foi o desafio nos últimos anos. Eu tenho a hipótese ou a suposição de que nos próximos anos isso vai começar a mudar um pouco, porque a nossa geração, a gente teve o privilégio de já receber a geração anterior com isso em mente. Então a gente vai para a sala de aula com o professor desde o primeiro dia que você está lá, falando para você, não adianta você saber todo o protocolo de tratamento se você não convence o paciente, se você não traz o paciente para o jogo médico com você. Você não vai tratar o paciente sozinho. Não adianta você prescrever e mandar embora. Ele tem que entender o porquê que ele está tomando aquilo, ele tem que entender por que ele vai operar aquilo, ele tem que entender por que aquilo está acontecendo com ele e como que ele vai ter protagonismo nisso. Então a gente tem esse privilégio, a gente já foi educado dessa forma e a gente vê isso. Os médicos da nossa geração, tanto da Santa Casa e até de outras instituições, a gente tem que ser sincero, eles já vêm com uma preocupação um pouco diferente em se sentir mais parte da equipe, assim como o enfermeiro, assim como o técnico, assim como o auxiliar, assim como o recepcionista. Ele não precisa ser colocado numa posição acima do que o resto da equipe, porque afinal ele não está, ele é mais um profissional que está lá dentro só. A gente teve esse privilégio de já, desde o primeiro dia, aprender a se portar de forma diferente. Porque assim, se o mundo inteiro já vai te colocar numa posição diferente, eu acho que o seu trabalho tem que ser de se colocar assim como os outros estão ao redor de você. Então, isso tem se quebrado, eu acho, na nossa geração de médico. Eu vejo pessoas que estão se formando mais preocupadas em se integrar ao meio do que se destacar do meio. Eu acho que o desafio daqui para frente vai ser com a nova geração informacional, né? A gente hoje, antigamente os médicos tinham que decorar protocolos clínicos, tinham que saber doses de todos os tipos de medicações de cabeça, porque ele não tinha como consultar aquilo de forma rápida na prática dele no dia a dia. Hoje a gente tira o celular do bolso com diversos aplicativos diferentes, coisas que são do Ministério da Saúde, que são de fontes alternativas que você paga, que você não paga, que é grátis, de todas as formas diferentes.
você tem acesso a uma quantidade de informação boçal. Então, acho que o que vai diferenciar o médico aqui daqui para frente é o cara que sabe utilizar dessa informação, porque a enxurrada de informações, ela, né, como diria minha mãe mineira, é uma faca de dois legumes, ela brincava, porque ao mesmo tempo que te dá muito arsenal para você consultar tudo que você precisar na hora, ela também pode deixar confuso no mar de informações que existe hoje. Então tem muita informação errada, tem muita informação imprecisa, tem muita informação desatualizada. Então vai se diferenciar o médico hoje, na minha visão, o cara que sabe utilizar desse meio digital a seu favor e não deixar isso ser um desafio maior para ele. Sabe selecionar, sabe aonde pesquisar, sabe como se informar e como se atualizar. E hoje vem junto com isso um desafio no qual o paciente ele já vem com uma expectativa muito diferente, porque ele também tem acesso às plataformas digitais e ele consegue pesquisar sobre a doença dele. Então hoje a gente tem um paciente mais questionador, a gente tem um paciente que quer saber por que esse medicamento e não aquele, por que a sua linha de tratamento é essa e não é essa. Eu li na internet que uma das causas, um dos efeitos colaterais pode ser esse, enfim, e assim vai. O que por um lado é muito bom, porque primeiro torna o paciente mais protagonista, o que aumenta a chance de sucesso do tratamento. E segundo, faz com que os médicos fiquem realmente um pouquinho mais espertos com aquilo que eles estão fazendo, as condutas que eles estão tomando, no sentido de que talvez o paciente mais exigente ele deixe passar menos pequenos erros médicos, pequenas imprecisões, pequenas coisas que acontecem na prática de qualquer profissão. Exigir que a gente seja perfeito também vai ser uma expectativa que vai ser frustrada, porque ninguém é perfeito. Mas também gera um desafio muito grande, no qual às vezes você estudou 6, 10, 20 anos da tua vida como aquela doença funciona e como aquilo progride, enfim, por que cada uma das manifestações da doença é aquela, e o paciente chega com um texto de Google que ele leu em qualquer um dos sites que ele clicou e ele quer que você faça ele entender do jeito que estava escrito lá, e às vezes aquilo não era uma informação tão precisa assim, não era a coisa mais atualizada possível, ou era aquilo que ele gostaria de interpretar daquilo que ele leu. Então hoje você está lidando com um paciente que, apesar de muito mais protagonista e apesar de mais exigente, ele é um paciente que às vezes também ele vem com pré-julgamento na cabeça dele muito mais formado. Então o desafio é reconstruir aquilo que ele colocou como expectativa da doença dele. Eu acho que eu iria mais ou menos para esse lado. Eu acho que no sentido parecido que eu venho falando, não só para os médicos, o desafio da medicina vai ser acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Há poucos anos atrás, a gente nem imaginava fazer para um procedimento endovascular, por exemplo, uma troca de válvula cardíaca. A gente consegue hoje fazer o que era antes uma cirurgia cardíaca aberta, com circulação extracorpórea, todos os riscos envolvidos em se abrir o tórax de uma pessoa, hoje você faz dentro da veia dela, aquilo com as técnicas mais minimamente invasivas impossíveis, né? Então, antes você, para qualquer coisa que acontecia na barriga do paciente, você tinha que passar um bisturi lá na barriga, abrir a barriga no meio, tirar a coisa lá de dentro, colocar a coisa lá dentro, e usa fio e não sei o quê. Hoje a gente faz 3, 4 furinhos, faz cirurgias minimamente invasivas de horas e horas, que tiram órgãos, colocam coisas. Então, e agora a gente tem até a nova modalidade, que é a cirurgia robótica, na qual o médico nem toca no paciente, já tem a robótica à distância, na qual o médico pode estar em outro país operando um paciente através da máquina. Então, a gente vai ter que aprender a abarcar a máquina dentro da medicina, não vai ter mais escapatória, não tem para onde a gente correr, no sentido de negar que esse é o avanço das coisas, sem deixar ela, lógico, tomar conta do serviço, sem deixar ela, lógico, substituir o médico, porque já é uma realidade, né? Robô que faz, o supercomputador que faz diagnóstico, que consegue fazer uma anamnese, direcionar o diagnóstico, pedir exames, coisas do gênero. Então, acho que o desafio da medicina é se atualizar e se manter em sinergia, eu acho, com tudo isso que a tecnologia vai trazer. Porque isso pode também, se a gente não aceitar que é assim que vai ser e se especializar o suficiente para conseguir usar disso, eu acho que vai ser mais um desafio do que uma ferramenta, digamos assim. Acho que, logicamente, agradecer a oportunidade, assim, se a gente está falando que uma das maiores riquezas da Santa Casa são as pessoas que passam por aqui e constroem essa instituição com a sua participação, com certeza registrar o que aconteceu, registrar as histórias que por aqui passaram, que constroem esse lugar, querendo ou não, me parece a forma mais eficiente de honrar aquilo que é a instituição de verdade. Eu me considero privilegiado de estar aqui, eu sou apenas um recém-formado, né? Minha história médica está só começando, eu tenho que ter noção disso e eu sei que tem
muitas e muitas e muitas pessoas que já passaram por aqui ou que ainda precisam passar, que tem histórias muito ricas e floridas para contar sobre o que aconteceu na sua história desde o começo da Santa Casa e que de fato constroem o que é a instituição e é o que a gente se depara quando a gente entra aqui a primeira vez, como calouro, né? A gente entra, a gente olha para a faculdade e fala, caramba, esse lugar é muito mais do que só um hospital, que só um prédio bonito, que só um serviço assistencial, que só uma faculdade. Isso daqui é uma instituição mesmo, acho que dá para dizer dessa forma, uma comunidade de pessoas envolvidas por um propósito comum. Então agradecer bastante, me sinto honrado com a oportunidade de vir aqui fazer a minha contribuição. Acho que era o mínimo que eu podia fazer para devolver para Santa Casa tudo que ela me deu. Parabenizar a iniciativa, lógico, e torcer bastante para que a gente falando da nossa história, reconhecendo o tanto que a nossa história é importante, o tanto que a gente contribuiu para tudo isso que a gente chama de Santa Casa, faz com que a gente valorize até um pouquinho mais o nosso serviço e talvez entregue mais ainda um pouquinho o coração para ele. Eu tenho certeza que qualquer um que já passou aqui, dentro dessa instituição, vai ter um prazer enorme, um coração cheio para falar de tudo que acontece aqui dentro, porque a Santa Casa realmente é muito especial. Não tem um lugar que a gente passa fora daqui que aquele símbolozinho no jaleco não dá um peso maior de admiração para a gente que está lá, com certeza. Então a gente tem que sentir muita admiração pela instituição também. Então eu sou a pessoa mais grata do universo por ter podido construir uma história aqui e que a Santa Casa tenha aberto os braços para mim. Agora que eu ajude a abrir os braços para outras pessoas que estão chegando, para a gente manter isso o máximo que a gente puder. Muito legal.